Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, a vida de todos nós. A nossa estada aqui refere-se ao nosso encontro semanal, que pela graça de Deus nós refletirmos juntos sobre algum assunto relacionado à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Como fazemos sempre, o objetivo é pensar sobre o assunto que estaremos compartilhando com outros irmãos nos nossos grupos de conversa no momento da escola bíblica de cada sábado. Nesta oportunidade, vamos pensar o que estaremos falando nessa primeira parte do culto do dia 9 de março de 2024. Esclarecer aos irmãos que, excepcionalmente, para este sábado nós estaremos quebrando a sequência de assuntos que nós temos vindo abordando por esses últimos sábados e vamos falar pontualmente sobre um outro assunto relacionado ao tema geral que estamos abordando durante este mês de março, com o tema Retrato de Família. Já no sábado passado, nós falamos sobre os papéis do homem em casa como marido e ou como pai. E nesta oportunidade, considerando o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, portanto, no próximo sábado, nós estaremos abordando o assunto que nos permite ponderar sobre os papéis da mulher na condição de esposa e mãe dentro da nossa casa. No outro sábado depois, o dia 16 de março, nós retomaremos o sequenciamento de assuntos conforme a proposta que nós vínhamos seguindo. Mas eu peço licença para vocês, para a gente poder interromper, portanto, aquelas nossas reflexões e pensarmos hoje exclusivamente sobre a mulher que nós temos, cada um de nós na nossa casa, e pensar sobre ela na condição de esposa ou na condição de mãe, e ou na condição de mãe. Muito bem. Antes de nós adentrarmos ao nosso texto propriamente, para a reflexão, fazer aqui uma observação aos irmãos. Tanto os irmãos que irão ser os facilitadores na condução deste assunto nos nossos grupos de conversa do próximo sábado, quanto aos próprios irmãos que fazem parte do grupo, de cada grupo, a nossa orientação é de que nós não nos percamos em fazer considerações e discutir questões relacionadas a alguns textos meio polêmicos dentro da própria Bíblia relacionados à mulher. Daqueles, por exemplo, ditos por Paulo, quando ele fala: não permito que a mulher ensine na igreja, a mulher deve ser submissa ao marido e assim viver, que ela deve aprender em casa, fazer perguntas em casa para o seu marido e tudo mais. Estes assuntos, eles devem ser abordados por nós, mas quando assim o momento ensejar, e poderemos falar dele a qualquer momento.
Mas nesta oportunidade, como nós já falamos na igreja no sábado passado, o objetivo nosso durante este mês de março é ponderarmos sobre quadros que são formados pelas pessoas com as quais nós vivemos dentro da nossa casa. O detalhe é que não me importa se a mulher deve ou não deve ensinar na igreja. Esta matéria é importante, mas é para um outro momento. O que nós queremos abordar, repito, para a gente entrar no texto aqui, é que esta é a proposta. Falemos sobre os papéis da mulher que nós temos dentro da nossa casa. Quer seja no aspecto dela como esposa, quer seja no aspecto dela como mãe. Esse é o propósito. E nós vamos penso assim que a melhor maneira de nós podermos perceber o quanto a mulher tem influência na vida geral da família, a melhor maneira é de pensarmos na mulher que nós temos dentro da nossa casa. Porque falar genericamente envolve questões que, por vezes, vamos acabar nos desviando por pensamentos levantados, às vezes aleatoriamente, por alguém que apenas quer ver a discussão ou por outros quaisquer motivos, mas não por uma análise, por uma reflexão sensata. Vamos fazer esta palavra, uma reflexão sensata sobre as mulheres, considerando ela dentro da nossa casa. Cada um de nós, quer seja homem, quer seja a mulher, quer seja filhos, ou aqueles que vivem agregados dentro da nossa casa, vamos pensar hoje no papel da mulher. Todos nós temos um papel dentro da família. E vamos pensar hoje no papel que as mulheres representam na nossa convivência diária, na nossa vida diária. E o nosso texto base é 1 Timóteo, no capítulo 5 e o verso 14. E Paulo fala assim: quero, pois, que as moças que querem se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Paulo está dizendo: eu quero que as mulheres se casem, que elas sejam esposas, portanto, que elas gerem filhos, que elas sejam mães, portanto, e que elas governem bem a sua casa. As mulheres têm um papel, inclusive, além da questão de esposa e mãe, no sentido direto da palavra, mas isso implica algumas responsabilidades e algumas áreas de ação. E a casa tem tudo a ver com a mulher. Nós casamos, as pessoas se casam e vão morar na sua casa, formar o seu lar lá na sua casa. E a casa aqui tem sinônimo de família também, no sentido de a família que é formada a partir do casamento. E o apóstolo aqui, falando na inspiração que Deus lhe deu, está dizendo que o desejo dele, o apóstolo Paulo, mas que deve ser o desejo de todos nós, porque isso reflete uma realidade necessária. Casar-se, se tornar esposa, no caso a mulher, e depois de casada junto com seu marido vai gerar seus filhos, e ela vai ter uma ligação muito íntima, muito ligada, muito próxima com a sua casa. A nossa casa, o lugar onde nós moramos, aqui no caso, tem tudo a ver com mulheres.
Se dependesse de nós homens, certamente uma série de coisas seria diferente na casa de cada um de nós. Mas há papéis específicos que estão enraizados, arraigados dentro de cada um de nós. E a questão relacionada como o administrar da casa está dentro do coração das mulheres. Muito bem. Na introdução, nós vamos dizer que nossa consideração e atenção hoje, neste sábado, está ligada à mulher esposa, aqui considerada também aquela que alcançou a graça de ser mãe. Portanto, a mulher enquanto esposa que nós temos dentro da nossa casa e a mulher mãe dos filhos que temos, que cada casal, que cada família tem. E ao pensar na mulher, nossa mente deve voltar-se ao Criador, lá no princípio. E ao pensar e criar a mulher, de tudo o que havia sido criado, nenhuma espécie havia se multiplicado. Quando Deus decide pela formação da mulher, o homem já estava formado. Todas as criaturas, todos os seres vivos também havia se formado, mas nenhum deles ainda havia se multiplicado. O dono e Senhor do universo ponderou: de um homem virá uma multidão que povoará o planeta. Entretanto, todas as espécies estavam preparadas para se multiplicar. Cada uma das espécies, segundo a sua natureza, estavam todas elas preparadas. Mas e o homem? Como ele se multiplicaria? E mais, como ser pensante e dotado de vontades, como ele se relacionaria? Então veja só, a mulher trouxe a possibilidade da multiplicação. A mulher trouxe a possibilidade de acontecer os relacionamentos. Porque os animais estavam todos ali, mas cada um no seu par, cada macho ao lado de sua fêmea. Mas ao homem não havia que é o macho na criação, não havia uma correspondente, sua fêmea. E assim Deus decide. E logo a seguir, diante do homem estava a mulher, de quem se disse: ela será sua esposa. Em Gênesis, a nossa parada nas Escrituras está aqui no capítulo 2 do livro de Gênesis, porque lá no princípio nós vamos encontrar a mulher e a importância dela na formação da família. Por isso, considerando que o homem não tinha como se relacionar com alguém seu igual, da mesma espécie que ele, da mesma natureza que ele, como ele se multiplicaria? Porque a ordem era essa: crescei e multiplicai. O Senhor Deus Criador, que determinou que ele se multiplicasse, que ele procriasse, o mesmo Deus disse: não é bom que ele esteja só, vou lhe fazer uma adjutora que esteja como diante dele, quer dizer, que lhe seja uma igual. E eu quero que você pense no seguinte: antes que a mulher fosse formada, imagine o homem estava lá, coroa da criação, único na sua espécie, totalmente independente, um ser perfeito. É o que está aí na reflexão 1. É impressionante como o texto bíblico constrói a imagem do homem antes da criação da mulher. Penso que poucas vezes a gente já tenha parado diante do texto e pensar:
lá estava ele, o homem, o macho, com todas as suas faculdades: sensação, pensamento, imaginação, memória, vontade, todas essas suas faculdades perfeitamente ajustadas. Estamos a falar de um homem perfeitamente formado. Do ponto de vista físico, suas células, tecidos, órgãos e sentidos, tudo em perfeita ordem e em funcionamento. Ele estava lá. Seu visual, como cor da pele, cor dos cabelos, cor dos olhos, porte físico, proporcionalidade entre os membros, tudo perfeito. Pensa numa criatura, no caso o homem, um ser perfeito do ponto de vista da estética, do ponto de vista biológico, do ponto de vista da sua fisiologia, do ponto de vista da sua mente pensante, da sua capacidade, completo, perfeito em tudo, beleza, aspectos gerais da aparência, tudo perfeitamente funcionando. Mas sozinho, onde ele poderia chegar? Uma pergunta que a gente faz. Como desfrutar da vida? E essas perguntas, elas são pertinentes para a gente pensar hoje sobre a mulher que nós temos em casa. Com quem aquele homem poderia repartir suas emoções, os seus sentimentos? Com quem? O homem perfeito estava só, estava ali, mas estava só. Todos os animais estavam em par, prontos para a convivência, dentro da natureza de cada um deles, prontos para a procriação cada um na sua espécie. Eles estavam ali de par em par, macho e fêmea. Mas o homem estava lá e estava só. E eu sugiro que você pense com o seu grupo nesta situação. Vamos trazer para hoje, para a nossa realidade social, de vivência. Que importância tem um homem bonito, boa saúde, tudo em ordem no seu organismo, tudo funcionando perfeito? Um homem de aspecto imponente, sua altura, sua musculatura, seus membros, seus cabelos, seus olhos, a cor da pele. Enfim, pensa em um homem, do nosso ponto de vista, um homem perfeito, aparentemente bonito. E mesmo aquilo que não é aparente, mas os seus órgãos, tudo funcionando bem. Seu aparelho digestivo, sua condição auditiva, enfim, todas as suas sensibilidades perfeitamente em funcionamento. Mas pense nesse sujeito, vivendo lá num lugar muito distante, ermo, afastado, longe de tudo e de todos. Como esse homem vai curtir a vida, repartir o que tem? Ele pode ser até muito rico, muito bem aquinhoado, muitas propriedades, muitos pertences, mas se ele estiver só, entenderam? O exercício para a gente poder entender o que é que nós temos dentro de casa, a importância da mulher em nossa companhia. Então, para fechar assim o nosso pensamento, um homem perfeito, rico, bonito, cheio de saúde, um homem sem doenças, sem nada que lhe perturbe, mas sozinho, afastado, distante. A vida certamente
não teria sentido algum, não levaria esse homem a lugar algum. Daqui a pouco, como a vida é fugaz e ela passa, o que ele juntou na vida, o que ele conseguiu, os bens que ele conseguiu adquirir ao longo do tempo e etc., o conhecimento dele, os diplomas que ele conseguiu juntar, todo o conhecimento dele, para que vai servir? Esta era a condição de Adão. Perfeito. Deus traz para Adão uma condição interessante. Nós não estamos aqui a ponderar em alguma coisa assim, apenas imaginária, era real. Quando a gente pega as Escrituras, a gente vai ver que Deus criou todas as coisas e trouxe a Adão, e ele colocou o nome, ele colocou a definição daquilo que seria cada animal, o nome de cada um, e ele estava ali, ele tinha completo conhecimento e domínio daquilo que Deus colocou diante de si. Mas, assim, sem sentido, não é? Sem sentido, porque ele não tinha com quem compartilhar nada. Pois bem, mas foi isso que fez com que aquela célebre frase que Deus comentou: não é bom que o homem esteja só. Ele não vai chegar a lugar algum. E veja só o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal e toda ave do céu, trouxe a Adão e deixou a critério dele nominar esses animais. E a tudo que Adão chamou, e a toda alma vivente, assim foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas preste atenção, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Irmãos, vamos pensar aqui. As fêmeas de todos os animais criados, elas tinham o papel de adjutora dos machos, tanto no aspecto social, porque os machos entre os animais, eles não convivem entre eles. É interessante isso. Os machos convivem bem com as fêmeas. E as fêmeas, por sua vez, elas, de cada espécie, elas se sentem bem junto com os machos. Elas se sentem protegidas, cortejadas, amadas, queridas pelos machos. Eu leio de novo o verso 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Essa expressão diz assim, está a dizer isso, aos animais, a todo gado, aves do céu, todo macho tinha a sua adjutora, mas ao homem ainda não havia sido dada uma adjutora. Essa é a ideia. O macho, o homem no caso aqui, sozinho, ele não tem o que fazer. A sua força está toda nele. A sua disposição está toda nele. Suas vontades estão todas nele. O seu organismo está totalmente perfeito, formado e suficiente. Mas não há uma adjutora. O homem precisa de uma adjutora. E aqui a adjutora é um ser semelhante, mas que lhe dê sentido em dois aspectos principais. O primeiro, da convivência, alguém que divide a vida. O segundo é o aspecto da procriação. Não tivessem os nossos antepassados se relacionado,
e nós simplesmente não existiríamos. Os nossos pais, e eu digo aqui pais, os nossos pais mesmo, biológicos, não simplesmente os antepassados, os nossos pais, eles poderiam ter sido muito ricos, muito bonitos, muito cultos e etc. Mas se os nossos pais não tivessem se relacionado, o nosso pai e a nossa mãe, simplesmente nós não existiríamos. Toda a fortuna deles, toda a beleza deles, toda a saúde deles, toda a cultura deles, toda a perfeição deles seria inútil, teriam sido sepultadas junto com eles. Mas não, o nosso pai encontrou uma adjutora. A mulher é essa adjutora, alguém que traz sentido para a vida, não é? E quando Deus cria o homem, ele vê que o homem, os animais tinham cada um, os machos tinham cada um a sua adjutora, mas a sua auxiliar. E aqui é auxiliar no sentido de dar a ele, ao macho, no caso aqui a espécie humana, ao homem, a condição para a vida dele ter sentido. Não é uma auxiliar no sentido de ser inferior ao homem. Na tua casa, a tua mulher não é inferior a você. Aliás, você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que você e a sua esposa decidiram e vocês têm filhos. Mas você não daria conta. Ou se o fizesse, se desse conta, você faria isso com muito sofrimento. Criar os seus filhos sem a sua esposa. Você faria isso com muito sofrimento. Aliás, lá atrás, no início da vida dos seus filhos, foi a tua esposa, por meses, em algumas situações, por meses, o seu filho foi alimentado pela sua esposa. Se dependesse de você, ele teria morrido de fome. Então, é adjutora no sentido de te dar condição, nos dar condição para a vida continuar. E nós temos a palavra auxiliar ou adjutora como alguém que seja inferior. Nós somos, o homem se sente, o superior foi a desvirtualização do termo. O homem, como a mulher é sua adjutora, é sua auxiliar, por vezes trata a mulher como um ser inferior. E o texto não é nada disso. O texto está dizendo assim: o homem tem condição de conviver, porque tem uma mulher do seu lado. Senão a convivência seria um tédio. O homem tem condição de procriar, porque tem uma mulher do seu lado. O homem tem condição de criar os seus filhos, porque tem uma mulher do seu lado. Uma mulher que, primeiro, contribuiu para a geração desse filho dentro do útero dela. Você não tem útero. Você não cria. Nós homens não criamos filhos. Não há como nós fornecermos do nosso corpo para o nosso filho se formar. Nós dependemos da esposa. Nós dependemos da mulher. E aí o filho nasce e depois a gente vai trabalhar sim, lutar sim pela sobrevivência, no sentido de prover meios de alimentação, de moradia, para a gente estar ali. Mas sem a mulher, sem esta nossa auxiliar, nós não chegaríamos no ponto em que nós chegamos. Somos pais maduros, homens experientes, temos alguém que cuida da nossa aparência, temos alguém que se preocupa com o nosso bem-estar físico, emocional, intelectual e tudo mais. Então, Deus criou a mulher como uma adjutora, como uma auxiliar. Repito para a gente seguir. Não auxiliar no sentido dela ser inferior. Eu sou aquele que decide, aquele que manda, eu sou a figura importante. Ela me auxilia. Não é nesse sentido. Ela é auxiliar porque sem ela a minha vida
perderia todo o sentido. Por mais dinheiro que eu tenha, por mais beleza que eu tenha, por mais sabedoria ou conhecimento intelectual que eu tenha, por mais entendimento filosófico da vida que eu tenha, sem a minha mulher do meu lado, eu sucumbiria. E tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, morreria no dia do meu óbito. Viria a óbito tudo comigo. O meu intelecto, o meu conhecimento, meus bens, a minha capacidade retórica de discursar filosoficamente as questões, tudo isso viria a óbito juntamente comigo. Mas como eu tenho uma mulher do meu lado, ela me permite um legado. Eu deixar um legado para alguém que vai dar sequência a isso. Mas na sequência 1, eu convido você a que nós voltemos à cena da criação. Nós já falamos isso no sábado passado, porque para a gente enfatizar bem, na criação Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea. Por favor, que todos nós tenhamos, quando a gente ler macho, a gente saiba que nós estamos falando do homem. A ideia de masculino e feminino, essa ideia de gênero é recente. É coisas de alguns séculos atrás. Mas na criação, Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea. E voltando lá na criação, o homem estava lá, forte, como já dissemos, e perfeito. E a ideia é de alguém que tinha toda a força. Sabe aquele desenho do He-Man? Eu tenho a força. Lá estava o homem como que empunhando uma espada e dizendo, eu sou. E não era nada daquilo. Mas ele estava lá, ele era perfeito. De repente, um sono, uma incisão cirúrgica retira dele uma costela. Eu quero chamar você para a gente pensar assim e ponderar junto com o seu grupo aí no momento das nossas rodas de conversa. A gente estava lá, o homem sozinho, ele é assim, ele vai, ele volta, ele demonstra força, demonstra beleza e etc. E ele não tem a ninguém para dar satisfação, ele é assim. Mas logo ele percebe que aquilo não funciona sozinho. Aí, quando Deus abre o abdômen do homem, tira dele uma costela, Deus tira toda essa possibilidade de altivez, de arrogância, de prepotência, de He-Man, super-homem. Deus tira, nessa incisão cirúrgica divina, Deus tira a costela do homem para formar uma mulher. E Ele tira do homem toda a capacidade de pensar que ele é a pessoa que é o bom da história. Ele é o principal. Ele bate no peito e diz, eu sou. Não dependo de ninguém. Não. Ao tirar a costela, Deus tira do homem toda a capacidade de pensamento de que ele é uma pessoa autossuficiente. E depois seu abdômen é fechado e não demonstra cicatriz alguma. Para ele não olhar para a mulher e pensar, ela me prejudicou. Não. Pelo contrário, ele se fez surpreso no fato de que ele percebeu que sua beleza, sua perfeição, a sua força já não se manifestava mais da mesma forma. Ao ser criada a mulher e trazida para o homem, suas características foram alteradas e tudo foi dividido ou agrupado a um outro ser semelhante a ele, a mulher. Veja, toda aquela força, todo aquele vigor, toda aquela disposição, toda a possibilidade de altivez foi tirada. Isso foi projetado na mulher
daí para frente, o homem nunca mais retomou o seu viver sozinho, de autossuficiência, de prepotência. Ele tem que entender que a mulher é parte daquilo que ele é. Ela é parte daquilo que ele pensa. Ela é parte daquilo que ele tem. Ela é parte daquilo que ele quer. E tudo que ele quer, tudo que ele tem, tudo que ele pensa, só é possível a sua efetivação se for construído junto com a sua mulher. É repartir para agrupar, é doar para se fortalecer. Olha o que está aí no livro dos Gênesis, ainda no capítulo 2, olha a partir do verso 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu. E de uma de suas costelas que Deus tomou, ele depois fechou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou uma mulher e trouxe Adão. E quando Adão depara, verso 23, com aquela mulher, eu penso que ele deu um grande grito. Talvez que ele tenha até chorado, que ele tenha às vezes se ajoelhado e agradecido a Deus. E ele gritou dizendo: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Então, todo aquele sentimento de autossuficiência, todo aquele sentimento de força, Deus havia falado, e você domine sobre tudo que eu criei. E ele achava que era com ele o negócio, mas ele diz: não, agora eu entendi que ela é parte daquilo que eu sou. Ela tem tudo daquilo que eu tenho. Portanto, ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Ela é conhecimento do meu conhecimento. Ela é equilíbrio do meu equilíbrio. Ela é paz da minha paz. Ela é o conhecimento do meu saber. É ela, é com ela. E aí surge a célebre frase que nós já estamos acostumados a ouvir desde criança. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, o comando que estava antes pesando apenas sobre os ombros do homem está nas mãos da mulher também. A capacidade intelectiva que estava apenas na mente humana, a mulher é capaz também. A capacidade de se relacionar agora foi possibilitada ao homem, porque a mulher está do seu lado. E por aí vai. Então todo aquele todo aquele sentido de grande expressão, de grande força, pronto, agora só restava o homem dividir. E foi um prazer para ele dividir. Diga isso para as mulheres no nosso grupo, no seu grupo. É um prazer para o homem ter uma mulher com quem dividir a vida, com quem conversar. E quando o homem está pensando em fazer, desbravar, comprar, negociar, vender, viajar, transitar e etc., e ir lá e falar o que pensa, etc., tem uma mulher do seu lado, às vezes funcionando como freio, às vezes funcionando como Deus. É por intermédio dela que Deus nos impede agir como queremos. Às vezes temos uma mulher do nosso lado como sendo a força que nós precisávamos, mas não tínhamos. Então, lá está a mulher. Quando nós pensamos agora nesses tempos de modernidade, com a mulher saindo para compartilhar a vida fora de casa, quer no trabalho, quer no lazer,
Em todas as atividades humanas, a impressão construída por alguns nestes tempos pós-modernos parece atirar para bem longe da realidade a relação necessária estabelecida entre homem e mulher lá na criação. A mulher ganhou independência, nós dizemos ou ouvimos dizer. Na verdade, a mulher ganhou projeção a partir dos olhos dos homens. Essa deve ser a leitura. A gente percebeu, o homem percebeu que ela é tanto quanto ele capaz e mais. Sem ela, a gente teria sérias dificuldades, severas limitações. Ela é a bênção de Deus que nós precisamos para olhar a vida com outros olhos, ser feliz, ser abençoado e sermos pessoas abençoadoras, a começar de abençoar a nossa própria esposa e depois os filhos que Deus nos permite termos com elas. Muito bem, com a nossa esposa. É isso. A gente entende que apesar desses conceitos modernos a respeito os valores da mulher e tudo mais, é possível identificar, sem muito esforço, a mesma relação de subordinação e interdependência constatadas lá no Éden. Eu não quero que nós pensemos e entremos nessa discussão que está aí nas páginas dos jornais, que está na mídia e etc. Pense nesta relação de interdependência e subordinação dentro da tua casa. A única diferença que nos põe em vantagem em relação às mulheres é a força física. Dados estatísticos de pesquisas de estudo para o nosso bem demonstram que as mulheres são mais fortes do que nós, os homens. Certo? É o que nós dissemos. Deus, ao criar a mulher, tirar a costela, ele como que esvaziou o homem de uma série de conceitos e projetou na mulher para que as mulheres sejam o equilíbrio dos homens, o ponto de equilíbrio dos homens, portanto seja a sua auxiliar. Auxiliar é o ponto de equilíbrio e não alguém inferior. Sem ela, a fêmea, a vida do homem escorregaria ou escorrega facilmente para o caos. Como viver e ser um homem de força, um homem de projeção, um homem que olha para os seus filhos e diz: aqui estão eles, a força do meu vigor. Como ele pode fazer isso sem a esposa? Como ele pode se arvorar em relação às dificuldades da vida se ele não tiver os seus filhos? E como ele terá seus filhos se ele não tiver a sua esposa? Vamos ler aqui rapidamente Provérbios capítulo 4, versos 9 até o 12. E está falando aqui da sabedoria. E ele me ensinava e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Homem, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras que o Senhor Deus te falou. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Vamos entender isso. Vamos entender isso. A gente deve refletir e pensar que ter uma mulher esposa ao nosso lado é uma experiência indivisível da parte do marido. Só você, marido, sabe a importância da sua esposa. Nenhum marido, por mais hábil no uso das palavras, ou mais puro na revelação dos seus sentimentos, jamais conseguirá revelar, ainda que pequena porção da sua experiência de vida,
a não ser que ele tenha sua esposa ao seu lado. Nós dependemos dela. Provérbios, Salomão escreveu no capítulo 30, versos 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. E a quarta coisa que ele não conhecia é o caminho do homem com a sua esposa. Aqui diz com uma virgem é a sua esposa. Sabe aquela mocinha com quem você casou há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás? Esta é a tua virgem. Ela tirou de você toda a tua capacidade de arrogância para dizer para você que ela é importante. Sem ela você tem dificuldade para se manter. Sem ela a tua vida não tem sentido. Sem a tua esposa você não vai ter para quem deixar os seus bens, para quem deixar um legado de vida, para quem contar, diz, olha, eu vivi assim, eu fui feliz assim, e eu transfiro para vocês aquilo que eu construí como coisas boas. É isso. A esposa que você tem na sua casa, ela te proporcionou isso. Os filhos que você tem na sua casa, veja, é ela quem trouxe ao mundo. É ela quem amamentou. Sem ela do seu lado, se ela deixasse o seu filho e fosse embora, quando o seu filho nasceu, você sozinho teria muita dificuldade. Talvez não conseguisse mesmo criar os seus filhos, mas eles estão aí do teu lado, porque você tem uma mãe, uma esposa que é mãe, que está do teu lado. E por fim, na reflexão 3, o que dizer então dessa mulher mãe? Sua valentia, disposição, dedicação, coragem, entrega. Esses termos não são retóricos, não. Não são apenas palavras para enfeitar um romance, não. Isso é real, isso é da vida real, do dia a dia que você tem lá na sua casa. Vou repetir, a valentia da mulher que é mãe, que está aí do teu lado. A disposição dela, a dedicação dela, a coragem dela, a entrega dela. É por isso que você tem os seus filhos, porque a tua mulher é valente, disposta, dedicada, corajosa, e ela não tem limite para se entregar por eles, os teus filhos. Penso ser impossível para a própria mulher grávida revelar a imagem de seus sentimentos, particularmente fotografada ao lado do seu marido. Isso pesa para ela, isso é bom para ela, isso é saudável para ela, isso é vida para ela. Ela não é mãe sozinha, mas você só é pai, porque ela se ofereceu para ser mãe. A maternidade é uma ação de vida compartilhada, um sonho real, um sonho lindo. E a gente lembra, por exemplo, o caso de Ana, quando ela ganhou, como assim dizer, ela gestou e depois foi mãe de um menino de nome Samuel. E quando ela traz o seu menino para ser colocado diante de Deus, ela e o seu marido, e ela disse para o sacerdote, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe havia pedido. Pai, marido, homem da casa, lembre-se, ore pelos seus filhos, a tua mulher ora por eles. Às vezes você está tão envolvido no seu dia a dia, nos seus negócios, pensando em como ganhar, como repartir, como viver, como comprar, como vender, como negociar. Enquanto você faz isso, você só pensa nisso. Mas a sua mulher é aquela que, apesar de te acompanhar, ser tu auxiliar nisso, ela também ora pelo teu filho, desde antes dele nascer e até agora, que ele já está grande. Portanto, Deus nos abençoe na nossa vida de família, e que a mulher que nós temos na nossa casa, aquela que nós temos ao nosso lado, aquela que é a nossa auxiliar, sem ela a nossa vida seria um caos. Essa mulher também é a mãe dos nossos filhos. Sem ela,
nós não teríamos filho algum. Ela tirou de nós a arrogância, a possibilidade de arrogância, de prepotência, de mandante, para ser um homem que aceita viver de forma compartilhada. O papel da esposa é edificar o lar, a gente conclui aí. E o papel da mãe é edificar os filhos para viverem no lar e fazer do seu lar um lar saudável para eu e você e todos nós da casa vivermos bem, em paz e feliz. Deus nos abençoe e faça da nossa vida completamente feliz na vivência da nossa casa, nós maridos, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.